Pessoal, boa noite. Todos e todas. Eu sou João Cardoso, coordenador do coletivo dos bancos públicos e sindicatos bancários de Guarulhos e região. E nós vamos dar início, então, à nossa segunda audiência pública em defesa dos bancos públicos, hoje aqui na Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Para compor a mesa, eu gostaria de chamar aqui nosso companheiro o Roberto Leite, que é diretor do sindicato da Caixa Econômica Federal. Luiz Carlos dos Santos é o nosso presidente dos sindicatos bancários de Guarulhos e região. Nós temos dois vereadores aqui presentes, gostaria de chamá-los também para compor a mesa e fazer uma breve saudação antes da gente iniciar, tá? É o Cláudio Ramos, e o Cido Marabras. Eu já agradecer a presença dos dois vereadores aqui dessa casa e também anunciar aqui a presença do Almir, do Sindicato dos Vidreiros, e de boa parte aqui da diretoria dos sindicatos bancários de Guarulhos e região. Eu sou, então, como eu já disse, do Banco do Brasil, dirigente liderado dos sindicatos bancários de Guarulhos e região. Nós estamos imbuídos nessa luta em defesa das empresas públicas, entre elas Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E a nossa intenção na noite de hoje é trazer números, que aprovam e que comprovam a importância dessas duas empresas para a sociedade brasileira, em especial hoje para os munícipes aqui de Ferraz de Vasconcelos. Tá? Eu gostaria de passar rapidamente a palavra para o Roberto para uma breve saudação. Boa noite a todos e a todas. Com muito prazer que a gente está aqui nessa segunda ciclo de audiências públicas, né? A gente vai fazer uma em cada cidade da nossa base sindical e espero a todos um bom debate, né? Que a gente consiga, estamos trazendo os números específicos aqui de Ferraz, né? E companheiros, colegas que vão fazer a apresentação desses, tanto do BB quanto da Caixa, desses números aqui para a gente poder abrir um debate para poder entender a importância desses bancos, né, para o município, tá? Obrigado, pessoal. Ok, obrigado, Roberto. Passo a palavra agora para o vereador Cido Marabras para uma breve saudação. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Roberto, para a gente aqui em Ferraz de Vasconcelos, né, a nossa situação enorme, poder tratar de assuntos dessa natureza e naquilo que estiver ao nosso alcance e que nós pudermos contribuir, com certeza pode contar conosco. Obrigado. E agora com a palavra o vereador Cláudio Ramos. Bem, boa noite ao Roberto, ao Luiz Carlos, ao João, e ao nosso vereador Aparecido Marabras, a todos os companheiros de categoria bancária, ao nosso amigo Almir, o alemão da do Vidreiro, companheiros de luta aí também. Eu sempre tive vontade de dar uns gritos em alguns bancos, né? A primeira vez que eu consegui fazer isso foi com o Márcio aí, lá no Bradesco. Que vontade, que gostoso. Né? Mas eu acho que nós estamos vivendo uma era extremamente difícil e que a gente não pode perder as oportunidades de se organizar e fazer enfrentamento. Agora eu recebi um convite do Márcio, primeiro fazer uma visita ao gabinete comentário da atividade do Bradesco. A gente achou extremamente importante participar, porque a gente precisa dialogar com a sociedade. O momento que a gente está vivendo hoje se dá pela escolha das pessoas, por uma série de fatores, rede social, fake news, enfim. E que muitas pessoas vão começar a acordar para esse pesadelo. Só que a gente precisa fazer o debate, precisamos mostrar que tem uma outra alternativa e que a alternativa que a gente tem é fazer a luta, e eu acho extremamente importante a atividade de hoje. Tanto o nosso mandato, o mandato vai estar à disposição da luta, e se quiser barulho de novo aqui nos bancos, estamos juntos também. Então é isso. Ok, agora eu vou passar a palavra para o nosso presidente, Luiz Carlos dos Santos.
Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu queria agradecer aqui a presença dos vereadores, do Cláudio Ramos e do Cido. Muito obrigado pela presença, obrigado pelos bancários e as bancárias, né, que estão aqui presentes. Queria agradecer aqui a parceria da Contraf e da nossa federação, da FETEC, São Paulo, e, claro, todas as pessoas que estão aqui, os bancários e as bancárias que fazem parte também da direção dos sindicatos. Queria aproveitar para dizer que nesse momento a gente está numa campanha nacional de defesa de todas as empresas públicas, porque a gente entende que isso é uma defesa pela soberania nacional. E não tem melhor argumento do que você defender uma empresa pública quando você fala de soberania. É importante que a sociedade, que nós bancários, que os vereadores, que a gente consiga dialogar o máximo possível com a sociedade, porque o que está em jogo não é só a defesa de um patrimônio A ou B, por uma classe ou por um grupo privilegiado. É, na verdade, a defesa de um Estado, de um olhar que Estado que você quer daqui para frente no país. Que Estado de Direito nós queremos para a nossa sociedade futura? Que Estado de Direito a gente quer na educação, na saúde, no meio ambiente? Então, o que a gente tem visto é um desmonte desse Estado de Direito. E para nós, defender o patrimônio público é, sobretudo, uma saída para que a gente consiga ter a manutenção de uma cidadania. E cidadania se busca com muita luta, né, e preservando os direitos, e sobretudo os direitos que estão na Constituição Federal. Por isso nós bancários, por isso o nosso sindicato, por isso nossa confederação, nossa federação e o apoio de vocês faz com que a gente plante essa semente. Plantar essa semente significa que a gente não precisa falar para todo mundo ao mesmo tempo agora. Significa que a gente precisa dar o nosso recado, conversar ao máximo com as pessoas e ter claro, nós não estamos fazendo isso daqui para defender a categoria bancária. Nós estamos fazendo isso, Roberto, que é da Caixa Econômica, e João, que é do Banco do Brasil, porque nós precisamos de investimento público em todas as áreas. Porque nós precisamos de crédito barato, porque a gente precisa de crédito para habitação, porque a gente precisa de crédito para financiamento, porque a gente precisa de crédito para fazer o saneamento básico. Então, por isso, nós estamos aqui hoje. Então, queria agradecer a presença e também agradecer os trabalhadores que estão aqui acompanhando, que estão aqui nos ajudando com essa audiência. Então, muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos, que a gente possa desfrutar um pouco também do conhecimento que o pessoal vai trazer para a gente em números. Em dar início, então, à audiência, à palestra, eu gostaria de passar um recado aqui que foi nos pedido sobre uma outra audiência pública que vai ocorrer no dia 18 de outubro, numa sexta-feira, a partir das 18h30, aqui mesmo na Câmara Municipal de Ferraz, que vai ser a audiência pública do Fundeb permanente e a vinculação de recursos para a educação, tá? Uma iniciativa do vereador Cláudio Ramos e da deputada estadual professora Bebel. Dá um recado. Agora, então, eu gostaria de chamar aqui, já pedir para o pessoal aqui, para o Roberto e para o Cláudio e o Cido retornarem aos seus lugares, e chamar aqui, então, o Leonardo Quadros, que é da APCF, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, também diretor da FETEC, que é a Federação dos Trabalhadores Financeiros, né? E chamar também o Rodrigo Leite, que é também diretor da FETEC e membro da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil. Tá? Cada um vai discorrer então os específicos sobre o Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O nosso presidente Luiz Carlos irá mediar esse debate e eu retornarei ao meu lugar. Então aqui a gente está combinando quem vai falar primeiro, então a gente vai começar com o Léo, da Caixa Econômica Federal. Léo, fique à vontade, tá? Obrigado. Alô, todo mundo? Tá? Oi, todo mundo ouvindo? Beleza. Bom, é uma grande satisfação participar de mais uma audiência aqui do sindicato, que o sindicato organizou junto com os vereadores aqui do município. Primeira vez que eu venho aqui na Câmara Municipal de Ferraz, então satisfação muito grande. Fico muito contente em saber que os vereadores se sensibilizaram com um tema que é um tema que a gente entende que
é da mais alta relevância para todos os moradores aqui de Ferraz. Né? Boa noite a todos e todas. Sou Leonardo, empregado da Caixa já há 13 anos, né? E nesses, 15 anos. E nesses 15 anos eu vivi vários momentos dentro da Caixa, desde um processo em que a Caixa perdeu muita relevância, né, no governo do presidente que esteve na presidência da República entre 95 e 2002, né, não quero declinar nomes, né. Depois, o governo que sucedeu tinha um plano diferente para as empresas públicas, que era de usar as empresas públicas para induzir o desenvolvimento nacional e reduzir desigualdades regionais. E aí a Caixa passou um processo de expansão, aumentou a quantidade de trabalhadores, tinha cerca de 50 mil empregados e chegou a ter 101 mil empregados em 2014, tinha 1.500 agências e chegou a ter 3.300 agências no país. E isso acabou se refletindo também no desenvolvimento regional. Né? Então, quando a gente estava discutindo aqui as audiências públicas, né, a gente fez em conjunto com o sindicato um material que fala dos números da atuação da Caixa do BB aqui na cidade. E quando a gente compara o crescimento que a Caixa e o Banco do Brasil tiveram aqui no município com o crescimento do emprego e da renda daqui do município, fica evidente que essa correlação, que é uma correlação direta, tem a ver diretamente com a Caixa e o Banco do Brasil. Então, em 2006, por exemplo, nesse folheto que a gente preparou, a gente coloca dados que são públicos do IBGE da massa salarial aqui da cidade de Ferraz, né? Isso dos trabalhadores que são formais. Né? Em 2006, essa massa salarial era de 164 milhões de reais naquele ano. Né? O crédito que os bancos públicos tinham aqui no município era de 46 milhões de reais. Os bancos privados tinham 27 milhões de reais de crédito. 10 anos depois, já sob o efeito dessa política, dessa nova orientação política da Caixa e do Banco do Brasil, a gente viu que o crédito total aqui do município cresceu bastante e o crédito dos bancos públicos pulou de 46 milhões para 233 milhões de reais. Nos privados, saiu de 27 para 62. Então, o crescimento da oferta de crédito nos bancos públicos foi muito superior ao crescimento da oferta de crédito nos bancos privados. E, como consequência, a massa salarial aqui dos trabalhadores formais do município de Ferraz também cresceu bastante, saiu de 164 milhões para 555 milhões, um aumento de 238% em um período que a inflação foi 84%. Então foi um ganho real muito expressivo na massa salarial aqui do município. Né? E isso acaba se refletindo nas condições de vida aqui. Né? O município arrecada mais, né? Porque consegue, com um aumento na formalidade, ter um fluxo maior de recursos passando pelo caixa do município e o prefeito tem condições de investir mais na saúde, na educação, na zeladoria pública, enfim. A quantidade de empresas aqui do município também aumentou 16% nesse período, quase 17%. A quantidade de trabalhadores assalariados aumentou quase 37%. E esse foi o efeito da atuação da Caixa e do Banco do Brasil aqui em termos da concessão de crédito. Infelizmente, em 2016, houve uma nova orientação na atuação da Caixa e do Banco do Brasil e essas duas instituições elas deixaram de fazer a concessão de crédito no mesmo volume que faziam. Quando a gente detalha os números, isso fica evidente, especialmente na concessão de crédito para micro e pequena empresa. Né? Em uma audiência anterior, eu já citei esses números, mas acho que é importante repetir. A Caixa Econômica Federal tinha, em 2016, emprestado para a microempresa um total de 48 bilhões de reais. Né? O segundo colocado era o Banco do Brasil e o terceiro era o Bradesco, com 24.
Já em junho desse ano, já sob essa nova orientação que começou no governo Temer e foi seguida pelo governo Bolsonaro, o total de crédito que a Caixa tem concedido para as microempresas no país, tá? Caiu de 48 bilhões de reais para 8 bilhões de reais. A Caixa, que era líder, agora está em segundo colocado, atrás do Bradesco, que estava em terceiro, né? O Bradesco tinha 24, passou para 25. Então o Bradesco, ele ganhou a liderança não porque ele passou a emprestar mais, mas porque a Caixa e o Banco do Brasil deixaram de emprestar. E quando a microempresa não tem fonte de financiamento, o que ela faz? Simples, ela demite, ela fecha. E esses empregos que passaram a existir, eles deixam de existir. As pessoas que tinham um vínculo formal passam para a informalidade. E é esse efeito que hoje faz com que a economia não ande. E, infelizmente, o governo ainda vende uma mentira para a população, dizendo que a solução para isso são reformas que retiram mais direitos, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a nova reforma que está em discussão, que é a reforma, a parte 2 da reforma trabalhista, que prevê uma mudança muito grande, inclusive na organização dos trabalhadores nos sindicatos, né? Então, os bancos públicos hoje, infelizmente, junto com as empresas públicas de uma maneira geral, eles caminham por um caminho que vai acabar levando eles à irrelevância. Porque como os últimos governos, tanto do Temer quanto do presidente Jair Bolsonaro, não têm política pública, os bancos públicos executam a política que vem do governo. Na falta dessa política, eles atuam como mais um banco, né? E a sociedade, a gente entende, não precisa de mais um banco, ela precisa de um banco que atue em prol do desenvolvimento nacional e para reduzir as desigualdades regionais. Então, infelizmente, nesse momento, se a gente não mostrar para a população o quanto os bancos públicos são capazes de interferir na vida delas, melhorando as condições de vida, a gente pode acabar sem ter esses dois instrumentos importantíssimos para o Brasil, que são a Caixa e o Banco do Brasil. Então, acho que resumindo era isso, Luiz. Depois, se tiver um momento de considerações finais, a gente... Ok. Contínuo aqui para o Rodrigo, do Banco do Brasil. Depois a gente abre para o plenário, fazer suas considerações, perguntas e acrescentar algum dado que talvez tenha passado e a gente não tenha falado, ok? Boa noite. Primeiro, cumprimentar aqui o Luiz, presidente dos sindicatos bancários de Guarulhos e região. Nós temos vários diretores dessa importante entidade aqui presentes. Os vereadores aqui da casa, muito bom estar com vocês aqui. É importantíssimo ter a parceria desta casa, do mandato de vocês, para a gente, inclusive, levar para a sociedade esse debate. E como o Léo estava bem falando, as pessoas elas não se apropriam da importância desses instrumentos. E porque, caso eles sejam efetivamente privatizados, como tem sido a linha do atual governo, o que eles têm a perder? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Ao impacto na sociedade. Cumprimentar também aí todos os trabalhadores e trabalhadoras aí presentes. Eu queria falar um pouquinho sobre a história do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem mais de 200 anos de história. Ele foi fundado com a vinda da família real lá em 1808 para o Brasil. Foi o primeiro banco nacional. E é um banco que, durante muito tempo, e aqui trazendo para a realidade de Ferraz, não é muito diferente da identidade que ele construiu ao longo da sua história. Falando aqui de números como o Léo, para vocês terem a dimensão da importância do Banco do Brasil aqui para a cidade, 100% do crédito rural é financiado pelo Banco do Brasil.
Então vocês imaginam se o Banco do Brasil for privatizado. O primeiro impacto que vai ter diretamente na vida de todas as famílias aqui de Ferraz. Com certeza o alimento na mesa de cada uma vai ficar mais caro imediatamente. Aí eu pergunto para vocês, será que a população lá fora tem consciência disso? Eu acredito que não. E qual o interesse que os bancos privados têm em fazer, por exemplo, esse tipo de financiamento? E como o Léo bem falou, e eu costumo dizer muito isso, eu sou dirigente sindical também, e costumo, quando eu dialogo com os trabalhadores e também quando a gente participa aí de eventos, em audiências como essa, falando sobre a importância dos bancos públicos federais e das instituições públicas, qual é o impacto de uma eventual privatização, desse entreguismo na nossa vida, do ponto de vista prático. E aí, a partir do momento que a gente consegue fazer esse diálogo com as pessoas começam a entender a importância desses instrumentos. Porque o que acontece? O Banco do Brasil, assim como a Caixa Econômica Federal, com seus financiamentos mediante uma política de governo, financia com juros mais baratos para que a economia local ela fomente. E com isso gere mais empregos e por aí vai. Ou seja, uma política totalmente diversa disso que nós estamos vivenciando agora. De entreguismo, de sucateamento, de entrega do patrimônio público. E com isso, todo aquele Brasil soberano que foi construído nos últimos anos, inclusive com a ajuda tanto da Caixa Econômica Federal quanto do Banco do Brasil, vai sendo desconstruído por esse governo. O Banco do Brasil vivenciou, num passado recente, aí há cerca de uns 10 anos, um momento muito importante de crescimento, entre os anos aí de 2008 e 2012. Inclusive aqui no estado de São Paulo, o banco acabou crescendo muito, principalmente com a aquisição do Banco Nossa Caixa, lá em 2009. E aí se tornou o principal banco aqui do estado de São Paulo naquele momento. Não sei se aqui tinha agência da Nossa Caixa, aqui tinha. Aí foi incorporada. Eu até acabei de perguntar para o Luiz aqui se com as últimas reestruturações que nós tivemos no Banco do Brasil, se chegou a acontecer fechamento de agência, não, né? Até o momento, continuamos com 2 agências aqui. Tá? Porque teve vários locais aí que, com o processo de reestruturação que a empresa vem sofrendo, vários locais onde tinham várias unidades do Banco do Brasil estão sofrendo aí com fechamentos ou com transformações dessas agências que atendiam o público em postos de atendimento. E aí o Banco do Brasil, assim como também a Caixa Econômica Federal, durante o governo Lula e aquela crise internacional que nós tivemos em 2008, foi um momento ali que o banco cresceu muito, inclusive mediante aí linhas de crédito mais baratas, até mesmo subsidiadas. Isso ajudou e muito no processo de crescimento da economia, geração de emprego e tudo mais. Ou seja, algo completamente inverso daquilo que a gente está vivenciando nesse momento. Inclusive de 2016 para cá, o que a gente vem vivenciando tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa Econômica Federal é um completo desmonte dessas empresas. Em 2016, por exemplo, o Banco do Brasil tinha 109 mil funcionários. Nesses últimos 3 anos, foram cerca de 20 mil funcionários embora, nesses processos aí de fechamento de agências, transformação de agências em postos de atendimento, reestruturações, plano de demissão. Inclusive o banco soltou recentemente um novo plano que nós temos uma estimativa aí de cerca de 2.500 colegas vão sair. Então provavelmente nós vamos chegar a algo em torno aí de cerca de 25 mil trabalhadores a menos em apenas cerca de 3 anos. Ou seja, é um número muito expressivo. E com isso, um banco que sempre foi muito importante e que atendia muito bem a população, começou a deixar de atender, é claro. Com filas, até por conta da pressão que existe por venda de produtos, pelo cumprimento de metas, houve uma deterioração muito grande do atendimento. Nós tivemos aí quase 600 agências foram fechadas também nesses 3 anos, 200 transformadas
em postos de atendimento, aquela presença que existia também internacionalmente no banco diminuiu. E além de tudo, a gente não tem a contratação de novos funcionários, ou seja, 25 mil a menos, não há uma perspectiva aí de contratação de novos funcionários e um sucateamento aí do banco dessa natureza com esse tamanho. Agora, apesar de todo esse processo que o Banco do Brasil vem vivenciando de 2016 para cá, é importante dizer o seguinte: por exemplo, em 2018, o Banco do Brasil lucrou 13,5 bilhões de reais, muita coisa. E ele tem, a título de ativos, 1,42 trilhões de reais, ou seja, um lucro bastante expressivo. Né? Em termos de ativos, de 2013 para cá, eu tenho uma tabela, mas acho que não cabe a gente ler toda essa tabela aqui para vocês, é porque o foco principal é da importância desses bancos públicos para a sociedade, o que eles representam na vida do trabalhador. O lucro do banco de 2013 para cá não tem sido muito diferente, da ordem de mais de 10 bilhões de reais, pelo menos todos os anos. Temos um lucro recorde em 2015 de 14,4 bilhões. Então, não tem porquê essa orientação por parte do governo federal em sucatear essas empresas. E a realidade da Caixa Econômica Federal, o Léo bem lembrou, não é muito diferente do que a gente tem observado aí dentro do Banco do Brasil com relação à postura do banco. Outra coisa que é importante denunciar aí para vocês é o seguinte: em abril desse ano, houve a composição do Conselho de Administração do banco. E ao contrário dos governos anteriores, praticamente todos os membros do Conselho de Administração do banco são ligados a fintechs, organismos financeiros, todos de lógica privada. Ou seja, com certeza, essa encomenda por parte do governo para desmontar esses bancos, colocando pessoas ligadas ao mercado financeiro privado dentro do Conselho de Administração do Banco do Brasil, é justamente dentro dessa lógica de desmontar e favorecer o mercado, favorecer os grandes bancos privados, para que eles tenham, inclusive, informações do que acontece e de como que deve ser sucateada essa instituição. Inclusive, nós denunciamos na CVM, que não fez absolutamente nada até hoje. Então, nós temos aí esses conselheiros, eles fazendo aí a política do mercado financeiro privado dentro do Banco do Brasil. Acho que na Caixa é muito diferente, né? Também uma orientação completamente privatista dentro do banco. E, inclusive, recentemente, no dia 3, ou seja, na quinta-feira da semana passada, o banco, inclusive, anunciou que vai vender ainda mais da sua participação acionária, as ações que a União detém em seu poder, vai ser entregue também na Bolsa de Valores. Inclusive, qual que é a expectativa do governo aí? Levantar cerca aí de, acho que até tem um número aqui também, 5 bilhões de reais com essa negociação. Ou seja, por que a União está vendendo essas ações, diminuindo a sua participação num banco desse tamanho com toda essa lucratividade? Com certeza reforça toda essa política aí entreguista, sucateando o banco e favorecendo o mercado privado. E com isso, como eu disse para vocês anteriormente, é importante, inclusive, que a gente faça esse debate com a sociedade. Qual a razão de ser, e o Léo inclusive mencionou isso na fala dele, qual a razão de existência de um Banco do Brasil e de uma Caixa Econômica Federal que não seja o fomento, que não seja o estímulo e o crescimento do país, da sua soberania, enfim? Qual a razão de ser de um Banco do Brasil e de uma Caixa Econômica Federal que queira meramente competir com o Bradesco, com o Itaú ou com o Santander? Não tem uma razão de ser. Até porque, se a gente for ver na prática, as taxas de juros, né, Léo, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal estão praticando, às vezes são até superiores ao que os bancos privados oferecem, ou seja, totalmente na contramão daquilo que a gente vivenciou em 2008 e no passado recente, onde o banco era importante para quê? Para tornar a vida, inclusive, das pessoas mais barata.
estimulando aí o crescimento, estimulando a geração de emprego e renda e tudo mais. Né? Inclusive, eu queria dar uma sugestão aqui para os vereadores, se fosse possível, fazer o debate aqui na Câmara Municipal da construção de uma moção de apoio contra a privatização dos bancos públicos federais, fazendo inclusive esse debate com a sociedade e cobrando também o prefeito municipal e que ele se posicione. Por exemplo, eu sou da região Bragantina, faço parte também da direção lá do Sindicato dos Bancários de Bragança Paulista e região. E aqui eu te pedi que a realidade não é muito diferente. As prefeituras municipais estão tirando graças aos financiamentos que tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal estão concedendo. Porque se não fosse isso, com certeza a economia local estava completamente parada. Essa é uma realidade que a gente tem vivenciado lá, que eu tenho observado muito nas prefeituras, lá, por exemplo, tanto de Atibaia quanto de Bragança Paulista. Aqui em Ferraz eu acredito que não é diferente. Então, cobrar o prefeito para que ele também se posicione nesse sentido, acho que é fundamental. Porque se não houvesse, neste momento, uma economia parada, com crise, com recessão, como a gente está vivenciando, com certeza nenhuma obra que está aí rolando estava acontecendo. Então é importante que a gente leve, inclusive, esse debate do poder público, da importância desses bancos aí, enquanto financiadores e fomentadores também da economia local. Inclusive foi entregue para vocês esse panfletinho com os números, e aqui fala também do repasse do Fundeb, né, Fundo da Educação Básica. O João inclusive mencionou sobre a audiência que vai acontecer no dia 18. O Banco do Brasil, ele trata desse repasse. Né? Então, se porventura o Fundeb deixar de existir, ou o Banco do Brasil for privatizado, como é que fica? Qual a diferença que vai haver, inclusive, nessa questão do ensino público, da educação básica para a população? Então, do ponto de vista numérico, não tem como você defender isso que o governo está fazendo, muito pelo contrário. Né? A gente tem que denunciar e fazer com que as pessoas entendam a importância desses bancos, das instituições, das empresas públicas para a sociedade. Porque esse capitalismo selvagem que a gente vê lá fora, ele só quer lucro. Então, bancos que realmente ajudem a sociedade, que façam esse tipo de financiamento subsidiado, são essenciais para a vida das pessoas. E elas precisam conhecer essa realidade e saber da importância das instituições públicas, dos bancos públicos federais para a sua vida no dia a dia. Então, acho que é isso, Luiz. Não sei se vai ter uma rodada de perguntas para a gente poder fazer ainda mais o debate, mas deixar essa sugestão aí para os vereadores locais aí também, tá bom? Eu vou aproveitar então, vou abrir aqui para pergunta, para consideração, para que as pessoas possam desenvolver melhor esse tema e a gente possa aprofundar um dado ou outro que de repente pode até ajudar os próprios vereadores que estão aqui presentes a fazer alguma consideração adiante, tá? Então está aberto aqui para pergunta, está disponibilizado aqui o microfone. Pode ficar tranquilo que o operador deixa a voz da gente bonita, viu? Com certeza. Bom, Léo, eu queria que você fizesse uma explanaçãozinha sobre as lotéricas e a importância das lotéricas para a sociedade, né, o retorno desse, né, o que ela representa, que não é só um cassino, né? Então eu queria que você fizesse essa observação, né, desse uma explanada sobre o quanto de retorno para a sociedade que volta, né, das lotéricas, né? Eu tenho uns dados aqui, até para falar para os nobres vereadores, que é o seguinte: a massa salarial aqui da cidade de Ferraz, nesses 10 anos que o Léo falou, das 5 cidades que a gente tem aqui, foi a que mais cresceu, tá? Ela cresceu 238%, né? Sendo que a segunda de maior crescimento foi Arujá com 200%, Guarulhos com 155%, Mariporã com 147%. Então, quer dizer, isso aí mostra que a cidade teve
um volume maior aí, né? E fica para, né, das 5 cidades é que teve a maior massa salarial. Uma observação que eu queria falar sobre o seguinte, a questão do mercado, né, que foi colocado aqui, do mercado, né? Até que o Léo e o Rodrigo explicassem melhor a questão no Banco do Brasil. A gente sabe que a gente tem a XP Investimentos lá dentro, né? Agora a gente sabe que na Caixa, né, temos vice-presidentes de mercado, né, vindos do mercado, não são funcionários, né, de carreira, como a gente privilegiava até um tempo atrás, né? E deixar um raciocínio para as pessoas pensarem. O lucro desses 2 bancos, Caixa e Banco do Brasil, esse lucro que está na faixa varia de 5 a 10 bilhões, é o que tem oscilado nos últimos anos, né? Mais para perto de 10 bilhões inclusive, né? Esse lucro desses bancos volta para a sociedade, porque esse dinheiro todo vai para o Tesouro Nacional e que é o que vai distribuir novamente essa grana para a sociedade através de projetos de saneamento, N projetos, né, que são os bancos públicos, né, créditos rurais, o Banco do Brasil, saneamento Caixa, enfim, né? Então, o banco privado, o lucro não volta para a sociedade, fica com as famílias donas. E outra coisa, o mercado fala tanto em concorrência, se a gente for lembrar, se a gente for puxar na década de 80, 90, até começo dos anos 90, nós tínhamos mais de 30 bancos privados aqui concorrendo entre si, né? Hoje, o que a gente vê? Apenas 3 bancos. E aí a gente faz o seguinte raciocínio, a gente for olhar, as composições acionárias desses 3 bancos que sobraram, estão todas as famílias proprietárias daqueles outros 30 bancos. Então, que concorrência que o mercado quer? Né? Então é para a gente pensar um pouquinho que eles falam não é o que eles praticam, né? Nós estamos tendo uma cartelização terrível bancária no país, uma concentração gigantesca, tá? E esses 2 bancos, Banco do Brasil e Caixa, são exatamente, óbvio que eles têm outros papéis, né? Mas eles também estão ali para o quê? Para fazer uma concorrência, segurar um pouco a avidez desses bancos privados, né? Se a gente for lembrar em 2000, o Léo até me ajuda, então lembrar de 2013, né? Nós tivemos a Caixa Melhor Crédito, que a gente teve que a gente teve uma política de governo agressiva no sentido de, com a Caixa e o Banco do Brasil, obrigando os outros bancos a quê? A baixarem o custo do crédito, né? Então, é isso que eu queria deixar aqui e pedir depois a explanação. Obrigado. Obrigado, Alberto. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o sindicato que está aqui, aos bancários. Já fui bancário durante 15 anos, banco privado também, né, no Banco Itaú, no tempo do Buchiquem ainda, bons tempos, lá no sindicato em São Paulo. E parabenizar, sobretudo, aqui os nossos vereadores, o que mostra a sensibilidade, né, deles em relação a essa questão tão premente. Porque muitas vezes nós, por sermos desavisados, achamos que aquilo que afeta os bancos afeta apenas a elite, né? Porque banco e as questões financeiras, de modo geral, só dizem respeito aí a um pequeno percentual da população. E isso não é verdade se nós analisarmos, sobretudo, a história dos 2 bancos que estamos discutindo aqui. Um criado em 1808 para institucionalizar as operações financeiras, né, o crédito, enfim, né, dar uma cara mais moderna ao Brasil num momento de inflexão importante da história brasileira, né, quando da inversão colonial, porque a família real estava aqui, e o outro criado em janeiro de 1861 pelo Dom Pedro II, né, justamente para fazer frente aos interesses dos bancos, na sua maioria internacionais, que aqui estavam, e que inclusive não davam a devida segurança aos investidores. Até porque nós sabemos que quando se mexe com o sistema financeiro, nós falamos de um tripé, né? Nós falamos, né, da rentabilidade, mas falamos da segurança,
não é verdade? Né? E a gente precisa lembrar a segurança no sentido de que a instituição possa dar garantias, né, àqueles que ali investem. Mas normalmente a gente só pensa na rentabilidade, né? Porque o banco tal me oferece melhores condições. É preciso que a gente pense no seguinte: esses bancos que estamos discutindo aqui, eles investem em moradia, eles investem nas obras públicas, eles investem na cultura. A Caixa, por exemplo, tem um acervo de artes plásticas que é um dos maiores do país, né? Inclusive as próprias loterias que começam lá, uma parceria com a pintora brasileira de Jamira, que ilustrava ali com as suas obras, e a partir dela vários outros vieram também, sempre fomentando aí a cultura. A própria Academia Brasileira de Letras, ela nasce aí sob os auspícios de financiamento público através da Caixa Econômica. Quer dizer, tudo isso nos afeta diretamente, e eu fico estarrecido quando a população não percebe esse tipo de coisa e não se faz presente para discutir essa questão tão premente. Existe uma coerência deste projeto que é uma tragédia que vai se abater sobre nós se nós não tomarmos o devido cuidado, porque não estão apenas privatizando 2 bancos, eles estão quebrando as pernas de 2 bancos que nos atendem diretamente. Veja, quando vocês apresentam os números do crescimento econômico aqui de Ferraz de Vasconcelos, e concomitantemente vocês mostram o crescimento da presença desses bancos aqui, isso estabelece uma relação de causa e efeito. É preciso que a gente entenda essa coisa, é preciso que a gente esteja aqui apontando essas coisas, e mais, enquanto cidadãos de Ferraz, conclamando aqui os outros vereadores para que estejam presentes, para que possam discutir as questões essenciais da nossa vida. Ficam aí com picuinhos, ficam aí com discussões inócuas e nos deixando ao relento. É preciso que a gente crie juízo, e é preciso que a gente saiba que defender a Caixa Econômica Federal, defender o Banco do Brasil, é a mesma coisa que defender a educação, é a mesma coisa que defender a nossa família, é a mesma coisa que defender a cultura, é a mesma coisa que defender as condições essenciais para que as pessoas possam viver com dignidade, porque isso que estão fazendo, sinceramente, nós não merecemos. Mas se não tomarmos cuidados e não ficarmos atentos e fortes, o que vamos fazer é botarmos azeitona na empadinha daqueles que só querem acabar com o nosso país. Era isso, era apenas considerações. Obrigado. Depois dessa aula do Ju, parabéns, parabéns, a visão correta, corretíssima do momento que estamos vivendo, da trajetória, né, que nos trouxe até esse momento, né? Eu queria fazer também algumas considerações e pedir para que os nossos debatedores aprofundassem um pouco essas considerações, né? É sabido, por exemplo, que na Europa 40% dos maiores bancos são bancos públicos. A gente sabe que grandes países, países que têm crescimento e desenvolvimento, não é de graça. Ele não tem desenvolvimento e crescimento sem que haja banco público forte em seus países, né? Sabemos da importância da Caixa Econômica Federal para o financiamento estudantil, para o Minha Casa Minha Vida, que só aqui, para o Bolsa Família, que só aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, o Bolsa Família atendeu em 2018 8.666 famílias, destinando um total de R$ 19.295.278.
é dinheiro que vai para o comércio, é dinheiro que vai para a comida, que vai para a educação, que mantém as crianças na escola, que mantém o sonho de melhorar esse país. Sabemos, por exemplo, que o Banco do Brasil é responsável por 70% dos alimentos que vão à nossa mesa, através do crédito agrícola. O Banco do Brasil é quem destina quase 100% do crédito agrícola é feito através do Banco do Brasil, né? Então, diante disso tudo, a gente sabe, por exemplo, que em 2008 o mundo passou por uma crise econômica gravíssima, iniciada nos Estados Unidos, e que foi a bancarrota vários países pelo mundo. E no Brasil, né, na época, feito uma brincadeira pelo presidente de que aquele momento seria uma marolinha, e de fato foi mesmo uma marolinha, porque houve sensibilidade por parte do governo na época de usar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal como indutores do crescimento, como indutores para que a gente pudesse continuar gerando emprego nesse país, né? Isso tudo graças aos fomentos destinados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. E sabemos que a situação hoje é crítica, que os bancos, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica, deixaram de exercer praticamente o seu papel social. Como o Léo já colocou aqui, a diferença de 48 bilhões para 8 bilhões, né, de indução na economia. Então, hoje os bancos estão praticamente agindo como agem os bancos privados. Estão perdendo o caráter. E isso tem nome, né? Isso tem um direcionamento. E quem dá esse direcionamento é o governo federal. Se a gente observar, a gente vai ver que do governo Temer para cá, despencou os investimentos sociais, os investimentos na economia, induzidos pelos bancos públicos, né, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então, nesse sentido, a gente também tem que lembrar que a situação do bancário hoje, é preciso que se diga, é uma situação às vezes de penúria. Os bancários constituem a segunda categoria que mais adoece nesse país, só perde para os policiais, né? Isso a gente percebe porque a gente está vendo fechamento de agências, a gente está vendo cada vez menos funcionários nas agências, atendendo uma demanda gigantesca. O governo agora, com essa liberação do fundo de garantia, que é para enganar, é para inglês ver, né, liberando R$500 do fundo de garantia, e sai da Caixa Econômica e vai para o banco privado, porque esse dinheiro não dá para pagar as dívidas que essas pessoas têm com os bancos privados. Está um absurdo a forma como está sendo feito o atendimento, filas dobrando esquinas, né, e o número de funcionários cada vez mais reduzidos. Então houve um tempo em que se avançou na abertura de agências, na contratação de pessoas por concursos públicos, e hoje há uma retração disso tudo. Então eu gostaria que os nossos debatedores levassem em consideração a minha pergunta e discorressem sobre ela. Se isso tudo que está aí poderia ser diferente, pode ser diferente, ou seja, de que forma o Banco do Brasil pode voltar a contribuir para que o Brasil reencontre o caminho do crescimento, da geração de emprego e da distribuição de renda com justiça social. Obrigado. Na verdade, eu ouvindo aqui atentamente a explanação, né, vocês, tanto do João, né, e demais que antecederam aqui, eu percebo que a linguagem é uma linguagem bastante técnica, né, mas ao mesmo tempo compreensiva. A questão que eu ouvindo aqui também o meu amigo Juca, né, que foi muito feliz, inclusive, na sua fala e demais, é que as pessoas, a sociedade tem uma interpretação, ao meu ver, de que quando falamos de defesa da autonomia da Caixa e do Banco do Brasil e da soberania dessas duas instituições, as pessoas talvez possam interpretar que a defesa é a defesa do funcionário, do quadro. Não é a defesa do quadro. É a defesa da instituição, que é maior que o quadro do funcionário. E se houver uma perda no quadro, é ruim para o Brasil, é ruim para a categoria, mas muito mais pior para a população. E vão ter perda significativa diante do que vocês colocaram aqui. Os funcionários, na relação com a sociedade, é apenas uma peça a serviço para o desenvolvimento de políticas de inclusão social, por vários viés.
Agora, como que nós temos como desafio colocar na cabeça do povo de que, quando nós falamos de defesa, não é somente do quadro, do profissional, é da instituição em si, na defesa daquilo que é meu, porque a instituição, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tem que ser visto como algo meu, e não como iniciativa privada. E a população, ela não vê qual a diferença, qual a relação de perda que eu tenho com isso. Seja da agricultura, seja do Fundeb da educação, seja da Minha Casa Minha Vida, as pessoas não conseguem fazer essa conexão. E de fato, se nós perdermos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica por meio da privatização, nós teremos aí uma perda gigantesca, e quem vai sofrer são os menos favorecidos, os que já são marginalizados, os que são excluídos da nossa sociedade, porque ela encontra nesse banco um refúgio, uma forma de alento para poder encontrar um mecanismo para poder prosperar e abrir mercado, para abrir porta para as pessoas investirem, seja no pequeno negócio e daí para o grande negócio, uma taxa de juros menor. Então, nós temos que ter como desafio, não sei se essa é a proposta também a ser debatida, que a população tem que incorporar um sentimento de que o Banco do Brasil e a Caixa é a minha casa. E se eles forem privatizados, eu estou perdendo aquilo que é meu, e não aquilo que pertence a uma pessoa privada. Então, eu acho que cabe aí um resgate, e esse resgate não cabe somente aos sindicatos, não cabe somente aos funcionários, cabe toda a instituição ferrazense, toda a instituição brasileira, a ter essa consciência de a gente fazer esse enfrentamento. E aí o Juque é feliz quando chama a responsabilidade, não apenas desse outro vereador aqui, tá certo? Que compõe essa casa, mas de todos os pares, inclusive do prefeito municipal. Porque se perdemos o banco, perdemos o investimento e as obras param. Então, eu acho que esse debate ele é oportuno e é urgente. É isso. Obrigado. Passar um quadro aqui, toda oportunidade que eu tenho de fazer uma reunião na cidade, a gente passa alguns indicativos desse município. Que é uma cidade de 29 quilômetros quadrados, que tem 78 áreas de ocupação irregular. Né? Em 2002, o último ano do governo FHC, Ferraz tinha, se o senhor não vai me atrapalhar, Ferraz tinha 13 mil carros registrados junto ao Detran. Após 8 anos de governo Lula e 5 de Dilma, a gente sai de 13 mil, Márcio, para 68 mil carros. Uma série de políticas implementadas, como acesso ao financiamento, poder de compra, emprego. E eu vi o apontamento de vocês aí com relação ao recurso que entrou nessa cidade através do Bolsa Família. A importância que tem na economia da cidade o dinheiro do Bolsa Família. Isso aqui em 2018, como que vocês trazem aqui, já é um movimento, inclusive, de Temer, né, de declínio já do Bolsa. Mas as pessoas não fazem uma reflexão da importância que foi esses 3 anos de governo do Dilma com todas as suas dificuldades. Com todas as dificuldades, a gente está vendo um momento extremamente difícil nesse país. E eu tenho clareza, gente, o momento está, não é para brincadeira. Mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Eu já também fui no movimento sindical dos vidreiros, 9 anos na direção sindical dos vidreiros. Inclusive o Almir teve que dar uma saída aqui, mas ele já ofereceu o espaço dele para ser ideia de vocês. Né? De espaço ferrado, o vidreiro está à disposição. Mas eu acho que essa tarefa de vocês hoje é extremamente importante. Se caso vocês toparem fazer uma aula pública aqui no centro da cidade, a gente está à disposição também. A gente é uma forma de provocar, de debater com a sociedade na rua. Né? Então a gente está à disposição. Tenho certeza que a gente não tem todas as respostas, mas acho que a gente conversando entre si, às vezes talvez encontre, vai iluminando o caminho e a gente vai dando passos de uma forma mais clara. E eu tenho que, toda vez que eu falar tá ok agora, eu levo a dar um puxão de orelha. Brincadeira, né? Então, vou introduzir agora, vou passar para o Rodrigo e depois o Léo faz suas considerações, ok? Luiz, você não é o único cara que faz isso, não. Eu também tenho mania, às vezes, de falar tá ok, eu tenho que ir por
falar isso. Dá pra gente brincar um pouco aqui da densidade do assunto. Olha, primeiro parabenizar todas as falas e as reflexões, foram muito pertinentes, assim, posicionamento inclusive político claro. Você é professor, Vitor? Não. Aposentado. Aposentado? Não. Você tem uma pinta de professor? Eu perguntei pro Luiz aqui, mas deixa eu perguntar. Agora eu sou motoqueiro. Tá certo. Bela roupa, bela jaqueta, inclusive. Fugiu o termo aqui, me ajudou aqui. Bom, vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui, vou tentar perpassar por elas aqui. Lotéricas eu vou deixar para o Léo. Não vou abordar aqui. O Roberto falou a respeito inclusive da participação do mercado financeiro privado nos bancos públicos. Diferente da Caixa Econômica Federal, que ainda é 100% pública, o Banco do Brasil tem capital privado nela. Hoje, a União está no limiar ali, cerca de 50% das ações. Os outros 50% está na mão aí do capital privado. E além disso, a gente tem a presença da XP, como o Roberto falou, tem as empresas, como por exemplo o BB Cartões, BB Seguridade, e aí a gente tem uma inversão. A maioria dessas ações dessas empresas que são responsáveis pelos produtos que o bancário vende lá no balcão, vamos dizer assim, a maior parte dessas empresas é capital privado. Isso inclusive explica o porquê da cobrança exacerbada de metas, o porquê inclusive de procurar vender esses produtos de forma assim muito pesada, né? Empurrando inclusive produtos para os clientes, enfim. É justamente por conta da cobrança do capital privado em cima do Banco do Brasil. Tá? Isso é importante que fique claro. Existe uma presença. Inclusive, o atual governo, o governo Bolsonaro, quer aumentar essa participação privada do Banco do Brasil. Existe uma cobrança muito forte, praticamente todos os dias, no sentido de que, cobrando a direção do banco, que ainda existe uma burocracia dentro do Banco do Brasil, é importante que se diga isso, que ainda entende que o Banco do Brasil é importante, é uma instituição pública importante, tem um sentimento de pertencimento, sou funcionário do Banco do Brasil, ajudei a construir isso daqui, não quero que isso seja entregue a preço de banana. Isso existe. Mas enfim, a cada dia que passa, o governo vai colocando pessoas ligadas ao mercado e vai diminuindo, inclusive, a presença e a importância dessas pessoas lá dentro. É isso que a gente está vivenciando hoje dentro do banco. E na Caixa Econômica Federal não é diferente. Também há uma cobrança nesse sentido de privatizar, entregar a loteria. Eu vou falar com certeza sobre isso. Também criar e vender empresas coligadas que também negociam os produtos, enfim. Agora é importante isso que o Roberto trouxe. Esses 13,5 bilhões aí que o Banco do Brasil colocou lá em 2018, muito disso vai para a sociedade, vai para a política pública, vai para investimento, coisa que nos bancos privados isso não acontece. Vai para o bolso do banqueiro, para as suas famílias, para essas famílias que o Roberto inclusive colocou, que eram banqueiros do passado, que agora são acionistas minoritários dos grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Santander, enfim, muda um pouco da lógica. Mas é importante dizer o seguinte, que é importante. É importante. Assim como também na Caixa Econômica Federal, a mesma coisa. Muito do lucro da Caixa é investido e retorna para a sociedade. E além disso, é aquilo que a gente falou, com essa política de juros com taxas menores, quem ganha com isso é a sociedade. Quem ganha com isso é o crescimento da economia. Quem ganha com isso é o trabalhador que tem uma comida mais barata na mesa. Então, sem Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, isso com certeza vai deixar de existir ou vai piorar muito. Então é importante que a gente faça esse debate, inclusive que foi colocado aqui pelos vereadores. Achei muito bacana essa sugestão da aula pública. Acho que é importantíssimo tentar dialogar também com o poder público nesse sentido, porque as pessoas não sabem disso, as pessoas não associam. Banco é banco. Vira
gosta de banco. É importante dizer isso. Mas a gente tem que dizer para eles, para a população, o seguinte: ó, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal é um pouquinho diferente. Elas são instrumentos necessários para a sociedade. O João falou um negócio que é importante. Em vários países, 40% dos maiores bancos são públicos. Eu penso o seguinte: banco, financiamento é estratégico. Tem algumas empresas e algumas áreas que o governo, um país, tem que deter controle. Energia, petróleo, banco também. Porque, por exemplo, o João inclusive perguntou sobre como que poderia ser diferente. A gente já viu isso recentemente. Quando? Em 2008. Foi dado um exemplo aqui. Em 2008 existiu uma crise financeira internacional de grandes proporções, grandes bancos quebraram. Nos Estados Unidos, por exemplo, se não fosse inclusive dinheiro público do governo norte-americano para salvar banco, talvez a gente tivesse uma quebradeira gigantesca que chegaria aqui também, com certeza. Então é o seguinte: pode ser diferente? Pode. Mas para isso também precisa de um alinhamento do governo. Hoje, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal são tratados no sistema financeiro nacional meramente como mais um banco. Inclusive quando você vê taxas de juros inclusive maiores do que as praticadas pelo mercado, dá a impressão que o governo está querendo afastar os clientes das agências. Então, a gente está vivendo inclusive uma completa inversão dos valores. As linhas de financiamento que existem ainda, que são interessantes, são as linhas específicas que eu tratei inclusive na fala anterior, que é o quê? As linhas específicas para o governo, que ainda existem e que ainda estão aí movimentando as economias locais. Então, eu penso assim: como é que pode ser diferente? Pode ser diferente se houver exatamente isso que foi colocado aqui: o engajamento da população, que a população cobre, inclusive o governo, para que não inviabilize essas instituições. Porque o que a gente vê hoje é um movimento de entreguismo, de sucateamento, de diminuição desses bancos. E isso vai alimentar o quê? A sanha justamente dos banqueiros vinculados aí aos bancos privados. É isso. É isso que a gente está vivenciando hoje. Dá para ser diferente? Dá. Mas para isso tem que haver um engajamento e uma cobrança da população para que esses bancos públicos fundamentais para a economia realmente façam o seu papel, que é o quê? Financiar o crescimento, ajudar no processo de construção da soberania, certo? Ajudar aí na construção de uma sociedade melhor. Porque, como eu disse anteriormente, não tem por que Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal quererem competir de igual para igual com os grandes bancos privados. Essa não tem que ser a função deles, essa não tem que ser a razão da existência deles, muito pelo contrário. Eles têm que servir para quê? Para ajudar no financiamento da habitação, para ajudar aqui na distribuição desses repasses aí que vem do governo, enfim, é para isso. É para fazer com que a sociedade ganhe com os financiamentos populares, enfim, é para isso. Se não for para isso, não há razão de existir Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, ou muito menos nas empresas públicas federais, enfim. Porque o que a gente está vivenciando hoje no país é justamente isso, uma quebra total de paradigma. Como se tudo que fosse público não presta e tem que ser privatizado. Vide inclusive aí o debate da Previdência, que tem todos os debates que a gente está vivenciando hoje. Então que a gente possa aqui, como lição de casa, fazer essa aula pública, cobrar aí o poder público, cobrar inclusive o posicionamento dos demais vereadores aí, para que a gente possa fazer esse debate lá fora. Muito mais importante do que a gente está aqui hoje fazendo essa audiência pública é fazer reverberar lá fora a importância dessas instituições públicas. Tá bom? Obrigado, senhor. Obrigado, Luiz. Começar pelo companheiro Roberto, né? O Roberto pediu para falar um pouquinho a respeito da importância das loterias e a presença de agentes do mercado atuando dentro dos bancos públicos, né? Perguntas muito importantes, até porque as loterias são uma área que hoje é explorada exclusivamente pela Caixa e o governo já anunciou que pretende privatizar, né? Através da criação de uma empresa e da abertura de capital
com venda de ações em bolsa dessa empresa, que passaria a explorar as loterias, que hoje são monopólio da Caixa, né? E as loterias são monopólio da Caixa por um motivo muito simples. O legislador, na época que estabeleceu tanto a loteria quanto as operações de penhor como monopólio da Caixa, ele fez isso para evitar 4 coisas, que eu vou ler aqui. Facilitação de agiotagem é uma delas, viabilização de lavagem de dinheiro é outra, realização de extorsão é mais uma, ausência de um controle do Estado, né, numa atividade que é explorada junto ao público, né? Tem mais uma, na verdade, que evitar que fosse viabilizada a venda de bens roubados ou furtados, né? Isso é mais específico no caso do penhor. E essas 2 atividades que são exercidas sob monopólio da Caixa, hoje, correm o risco de deixar de ser monopólio. O penhor, por conta de um projeto de lei de um deputado da base do governo Bolsonaro, projeto de lei recente, né, vai dessa semana, e esse projeto de lei, inclusive, abre margem para que o crime organizado atue concedendo empréstimo sob penhor, porque o projeto de lei, inclusive, não é específico para abrir essa atividade para os bancos, para outros bancos atuarem. Diz que qualquer pessoa jurídica de direito privado poderia, né, que atendesse determinados requisitos, poderia atuar operando empréstimos com garantia de penhor, de bens móveis, né? Então é um projeto perigosíssimo, né? Uma empresa pode ser constituída para ser uma empresa de fachada, atuando para fazer lavagem de dinheiro, é uma coisa perigosíssima. Mas voltando às loterias, né, elas são importantes porque hoje boa parte dos investimentos em cultura e em educação, especialmente financiamento do ensino superior, do FIES, tem os recursos vindos das loterias federais, né? No ano passado, a Caixa arrecadou cerca de 13,5 bilhões de reais nas loterias, e o que não foi prêmio foi recurso destinado para esses programas. Esporte amador, esporte olímpico, cultura, educação, seguridade e segurança pública, né? Então, foram cerca de 6,5 bilhões de reais das loterias indo para essa finalidade, e que representa cerca de 45% de todo o total arrecadado pela Caixa nas loterias. O governo já pretende fazer a concessão agora de uma modalidade de loteria, que é a raspadinha, e nessa concessão está previsto que somente 16% do valor arrecadado seria destinado para programas sociais. Hoje é 45% nas loterias como um todo. Então isso já mostra que todos esses programas vão perder recursos se essa ação do governo for levada a cabo. Porque a conta é muito simples, né? Quem comprar vai querer ter lucro, né? E o lucro vai ser tirado do que hoje é repassado dos programas sociais. É uma coisa muito simples. Então as loterias são importantíssimas. Só para dar um exemplo, né? Essa última Mega Sena que acumulou, que pagou um prêmio recorde de 280 milhões de reais, foi repassado dos concursos acumulados quase 700 milhões de reais. Mais do que o dobro do que o prêmio foi repassado, do que o prêmio da Mega Sena, né? Foi repassado para os programas sociais. Estamos falando só uma loteria daquele período lá que ficou acumulado. Então, a perda para a sociedade é gigante com a mudança do modelo de negócios da loteria, né? Então, e a presença de agentes de mercado nos bancos públicos, o Rodrigo já falou, né? Hoje tem um conselheiro do Banco do Brasil que atua, não é que ele atuava, ele atua na XP. Na Caixa também hoje a gente tem a presença de pessoas que são ditas independentes, né? Mas que transitam no mercado em conselhos de administração de várias empresas. Então, você tem a estratégia do banco público sendo definida por pessoas que estão intimamente ligadas ao mercado, né?
a ex-presidente do Conselho de Administração da Caixa não passou pouquinho tempo, ela foi trabalhar no Santander. Então imagina o quanto de... Ana Paula Vestori. Então imagina o quanto de informação ela tinha da Caixa e o quanto isso é valioso no Santander, né? Então é uma relação que não pode existir, né? As próprias empresas privadas, elas evitam esse tipo de ocorrência através de instrumentos como quarentena, enfim. E por que pode acontecer nos bancos públicos, né? Bom, o Juca deu uma aula, né, de história, de importância dos bancos para a gente, né? Só tenho a agradecer por ter nos ensinado. Acho que cada vez que a gente conversa com as pessoas a gente aprende muito e essa foi uma oportunidade. Obrigado, Juca. O João também falou bastante sobre a atuação da Caixa do BB. O Rodrigo já falou um pouco como pode ser diferente se houver uma política pública, né? E o que a gente precisa deixar claro para as pessoas é que não é porque esse governo não atua usando os bancos e as empresas públicas como agente para a execução de políticas públicas que essas instituições perderam importância. Pelo contrário, as empresas públicas elas não pertencem a esse governo, nem pertenciam ao anterior, nem pertencerão ao próximo. Elas são do Estado brasileiro, são da sociedade brasileira. Se esse governo optou por não utilizar essas empresas, ok, foi uma opção dele, eu discordo, mas respeito. Mas ele não pode achar que pode abrir mão dessas empresas vendendo-as, né? Porque elas não são dele, são do Estado brasileiro. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas isso, né? A gente não pode abrir mão dessas empresas que são instrumentos importantíssimos para mudar a sociedade, né? E os nossos companheiros vereadores, adorei falar que o BB e a Caixa são a nossa casa, de fato são, né? E acho que esse é o mote que a gente pode levar nas campanhas de defesa da Caixa e do Banco do Brasil que a gente deve fazer daqui para frente, né? E gostei muito de você ter falado do aumento da quantidade de veículos que tinham registrado aqui na cidade, né? De 13 mil para cerca de 60 mil, né? 68 mil. E muito disso, com certeza, foi via crédito da Caixa e do Banco do Brasil ou via resultado das políticas públicas que o BB e a Caixa acabaram proporcionando. Porque a propriedade privada, a Constituição fala que é um direito, né? Só que, infelizmente, na nossa sociedade, alguns ainda acham que a propriedade privada tem que ser um privilégio. E é por isso que não admitem que a Caixa e o Banco do Brasil ofertem crédito para que a população tenha acesso a esses bens, como veículo, como imóveis. E só para fazer um paralelo, o aumento do número de veículos também foi acompanhado pelo aumento do número de moradias aqui na cidade. Eu não tenho o total de casas aqui, mas eu tenho o valor que foi financiado. Em 2006, o total de volume de crédito para habitação aqui na cidade era de 9 milhões de reais. 10 anos depois, em 2016, esse número se multiplicou por 10. Então, imagina quantas pessoas saíram do aluguel, né, e passaram a ter a propriedade privada, passaram a ter mais dignidade na sua moradia. Então, isso inclusive aqui para o município se reflete em mais ITBI sendo recolhido, mais receita para que o prefeito possa investir na cidade. Então a importância é enorme, né? E os bancos privados, sabem quanto financiaram aqui? Nada. Não são impedidos, eles podem. Foi uma opção. Não só podem como devem. Não só podem como devem porque são concessão pública também, mas foi uma opção. Porque eles veem o consumidor e o banco público tem que ver o cidadão. Então, acho que era isso, Luiz. Desculpa ter me estendido um pouquinho, mas obrigado. Bem, vamos lá, estamos quase terminando aqui. Eu só queria lembrar algumas questões, porque a gente traçou um cenário bastante difícil, né? Um cenário
que a gente olha como sociedade, um cenário que a gente fala, para onde vai isso? Né? Primeiro, que essa discussão da empresa pública, da defesa da empresa pública e do banco público, tem a ver com o projeto de nação. Se a gente não tiver um projeto de nação, que a gente pense como é que essa nação vai ser desenvolvida nos próximos anos, nós estamos fadados, infelizmente, a ser um celeiro do mundo. Ou seja, ser uma grande fazenda para servir o mundo. Né? Do agronegócio, vamos plantar batata, vamos plantar tomate, vamos plantar e vamos vender carne para o mundo lá fora. E o que vai ter de volta é o subemprego e a precarização. Porque se você não desenvolve o país, você não tem tecnologia, você não tem conhecimento, você não vai estar no cenário mundial. Pelo contrário, você vai ser só o fazendão do mundo. Então, essa é a discussão de fundo. É claro que nós estamos puxando um fio do banco público, da empresa pública, mas isso é metade do pano de fundo. A outra coisa que eu queria lembrar, que é importante, isso é importante para os vereadores, que não está no cenário colocado, é a securitização da dívida dos municípios. Isso tem que ficar observando o quanto os municípios estão se endividando. É um debate que não aparece, é um debate que todos os prefeitos se entregam a mercê, se entregam à mercê do governador, adotam porque precisa de recursos e, na verdade, os governos, tanto municipais quanto estaduais, estão se endividando. A desculpa é a Previdência, agora vão arrumar uma outra desculpa e vão continuar se endividando. E esse bolo dessa dívida vai ser comprada por uma empresa feita para isso, para securitizar a dívida da prefeitura, vai comprar a dívida da prefeitura, vai pagar e vai receber com juros integral de 100% do governo federal. Já até inclusive acontece, né? Já acontece alguns. Exato. E aí você tem um jeito de fazer para os precatórios. Então é importante saber isso, porque é isso que vai sobrar para a gente. Um subemprego, a precarização, Estado sem poder, porque no momento que você tem dívida que está na mão de banco, você não tem mais poder. Você vai ser eleito para servir alguma empresa ao banco, que vai servir para isso. Então o que está em jogo é um pouquinho dessas questões, que é difícil da gente tratar no dia a dia. E por quê, vereador? Você fez uma pergunta importante, né? Como é que a gente defende isso? Porque eu acho primeiro que a gente não pode ficar doente, né? Nem o vereador, nem a gente do movimento social, nem o bancário que está defendendo essa empresa pública, porque eu acho que é uma tarefa histórica da gente, da nossa contribuição de alerta à sociedade. Nós não vamos conseguir resolver isso sozinho, né? Nós não vamos conseguir resolver isso de uma maneira isolada. Nós temos que dar a nossa contribuição para essa sociedade. As pessoas estão conseguindo fragmentar a nossa luta. Então o bancário cuida de bancário, os condutores da mobilidade social e por aí vai, né? O professor, você não se mete nisso, você não se mete naquilo. E essa fragmentação não deixa a gente ver que a gente precisa de uma unidade social para que a gente possa ter aquela visão um pouco que foi dita aqui, que defender banco público ou empresa pública significa defender o meu patrimônio e uma nação futura. Então o que está em jogo aqui hoje é um projeto de nação, né? Hoje, nesse momento histórico. E a nossa tarefa é tentar contribuir nessa tarefa tirando esse véu da ilusão de que o capitalismo vai resolver os problemas levando só a questão do recurso financeiro e do empreendedorismo. Não adianta ter empreendedor se não tiver vazão para onde você empreender. Então, esse é o principal recado de que a gente tem vindo conversar os sindicatos dos bancários, junto com a nossa federação, com a nossa confederação, junto com vocês, junto com os bancários, é tentar dialogar nesse sentido. A gente precisa construir aos poucos outros cenários, outras possibilidades, outras formas de lidar com os problemas sociais e não só entregando o patrimônio público. Por fim, nós estamos entregando o ar, porque a gente entregou a Embraer para a Boeing, então eles têm o domínio do ar. Nós estamos entregando a água, nós estamos entregando o petróleo. Agora o petróleo está todo mundo contente, os estados, porque tem dívida, vai lá, faz acordo com o governo federal e vai pegar uma parte do óleo do petróleo. Tá bom, mas esse dinheiro vai acabar e você não tem mais agricultura. E também não vai sustentar isso por muito tempo. Então, essas coisas do empreendedorismo não adianta, precisa gerar emprego. A nossa chapa foi eleita esse ano, se chama Emprego a Direito. Então, por isso, esses
30 anos de história do sindicato, a nossa luta é por emprego, qualidade de atendimento, qualidade de ação e uma sociedade um pouco melhor. Então esse é um recado que a gente quer deixar aqui para finalizar, e a gente vai tentar adotar um pouco que vocês falaram aqui para a gente, foi importante essa aula pública, que eu acho que é um outro caminho para a gente conversar com mais pessoas e aí poder abarcar melhor a sociedade. Muito obrigado, gente.